Boa noite, família Evangelizar. Hoje, dia 15 de novembro, sexta-feira, feriado, programa Vocações. Quero acolher você que nos acompanha em todo o Brasil, via satélite, pelos canais abertos. Mais de 20 capitais nos acompanhando agora. Olá, Belém do Pará, nos acompanhando pelo canal 50. Olinda, Recife, nos acompanhando pelo canal 47. Quero acolher você também de Fortaleza, nos acompanhando pelo canal 21. Curitiba, região metropolitana, nos acompanhando pelo canal 16. Olá, Rio de Janeiro, sejam todos bem-vindos. E para animar, para abrir, para colocar esse programa nesse clima, vamos de música com a comunidade Santa Cruz. Sou estrangeiro aqui. Gente, para conduzir esse programa, eu quero aqui chamar Dom Reginei Módulo, bispo auxiliar de Curitiba. Sua bênção, Dom Reginei, vem para cá. Que bom. Quero chamar também o Padre Everson Kloster, ele que é missionário xaveriano e missionário da obra Evangelizar. Seja bem-vindo, Padre. Quero também convidar aqui a Judite Coelho, ela que é psicóloga clínica e também institucional. Seja bem-vinda, Judite. Quero também chamar a irmã Elizabeth, congregação das irmãs beneditinas da Divina Providência. Deus abençoe, seja bem-vinda. O Lucas Bianco também está ali, seminarista diocesano, e também a Nayara e o Guilherme. Sejam todos bem-vindos. Dom Reginei, a palavra é sua. Boa noite, William. Boa noite, você que está em casa, que hoje dedicou esse tempo para conosco rezar, meditar, refletir, o nosso programa Vocações. Minha saudação à nossa banda Santa Cruz, Padre Everson, a nossa psicóloga a Judite, a irmã Elizabeth, que é irmã beneditina da Divina Providência. Ela falou, é facinho de guardar bem, né? Da Divina Providência. Tive a graça já de ir na casa de vocês. O seminarista Lucas Bianco, seminarista diocesano aqui de Curitiba, terceiro ano de teologia, segundo ano, mas já está indo para o terceiro, né? Também o casal, lá da paróquia Nossa Senhora da Cabeça, aqui de Curitiba, a Nayara e o Guilherme. Nayara, qual é o nome desse pequenino que você traz em seu ventre? Esse é o André. O André, né? Então, nos dois programas anteriores, nós falamos sobre discernimento vocacional. Falamos no segundo programa São Francisco de Assis, este jovem que inspirou não só a igreja, inspirou a humanidade, o seu carisma, a sua vocação. E hoje, sobre vocações, como que a vocação pode ir sendo percebida? Como que nós podemos ir adentrando este caminho que implica mistérios no sentido que a gente nunca consegue compreender completamente. A palavra de Deus, sem dúvida, é instrumento que Deus utiliza para ir nos comunicando a sua vontade, os seus desígnios. Lembro-me da passagem de Lucas, capítulo 6,
Jesus foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Jesus rezou e após ter rezado ao Pai, escolheu os 12, os chamou a vocação dos 12. Nós vamos agora acompanhar um VT. Como rezar com a palavra de Deus? Como criar essa proximidade, essa intimidade? Eu já escutei muitas vezes na minha vida, enquanto padre e também como bispo, eu não sei ler a Bíblia, eu não entendo a Bíblia, eu nem leio porque eu não consigo entender. Então, vamos acompanhar este VT e algumas dicas que vai abrir também este primeiro bloco, este nosso bate-papo. Oi, você sabe o que é a Lexio Divina? Não? Vem cá ver na prática. Lexio Divina é uma expressão latina que pode ser traduzida como leitura orante da Bíblia. É um momento de intimidade com a palavra de Deus, que é um alimento necessário para a nossa vida espiritual. Tá, mas como é que faz? Pega a sua Bíblia, um caderno e uma caneta. Para começar, nós invocamos a Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor, nosso Deus, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos. Primeiro passo, leitura da Bíblia. Nesse momento, a gente seleciona um texto bíblico, normalmente é o Evangelho do dia, e a gente lê e relê até a assimilação, prestando bem atenção nos contextos, nos personagens, nos diálogos, no que eles representam. Depois de lido e entendido, vamos para o segundo passo, meditação. Esse é um momento de interiorização, onde você diz a si mesmo o que entendeu da passagem que acabou de ler. E para te ajudar, você pode responder 2 perguntinhas. 1. O que Deus tem para me dizer através dessa palavra? E 2. O que isso diz para a minha vida na realidade que eu vivo hoje? O que nos leva ao terceiro passo, oração. Esse é o momento que você dialoga com Deus, e é para isso que você vai usar o caderno. Aqui você escreve a resposta para as perguntas que você se fez e pede ajuda de Deus para colocar em prática. O último passo é a contemplação. Esse é o momento que a gente permanece em silêncio com Deus para ouvir o que Ele tem para nos dizer. Mas e se eu não ouvir nada? Tudo bem, conseguir ficar em silêncio com Deus já é algo grandioso. E com o tempo você vai pegando mais intimidade com a palavra de Deus e ficando mais sensível à voz dele. Terminada a nossa Lectio, não deixa de fazer um momento de agradecimento a Deus pela presença do teu Santo Espírito. Finalizamos com Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Everson, aliás, essa cara de moleque, vamos dizer, né? Que idade o senhor tem? Eu estou com 31 anos, Dom Reginei, e 2 de ordenado. 2 de ordenado. O padre é uma pessoa procurada por quem deseja cultivar uma vida espiritual. O padre é uma pessoa que acolhe os fiéis e creio que o senhor, apesar da sua 2 anos, né, da sua juventude, já deve ter essa experiência de acompanhar e de auxiliar pessoas a crescerem na leitura da Bíblia. Como que o senhor, padre jovem, padre xaveriano, né, missionário, como que o senhor tem trabalhado isso de modo geral, e se quiser dizer da experiência com juventude ou com pessoas mais de idade, enfim. Então, Dom Reginei, a palavra de Deus é fonte inesgotável, só que precisamos fazer com que essa palavra chegue até o povo, não é? De maneira simples, porque a palavra de Deus ela é simples. Então o que nós fazemos, por exemplo, na paróquia, algumas formações a respeito da Bíblia, como pegar a Bíblia, não é? Acabamos de ver o vídeo a respeito da Lexio Divina. Então, para a gente entender a Lexio Divina, a gente precisa fazer esse movimento, essa oração, abrir o nosso coração para o Espírito Santo, não é? O Senhor no início dizia, alguns dizem que a Bíblia é muito difícil. E de fato, se pegamos o livro de Levítico,
com todo respeito, nós vamos dormir lendo o livro de Levítico? Ou se pegamos outras coisas? Mas eu estudava lá na Cidade do México, eu fiz a minha teologia. E nesse período nós fundamos um grupo de Bíblia dentro da Cidade do México, na Arquidiocese. E uma das coisas que eu falava para aqueles que participavam do nosso grupo de Bíblia é que a gente precisa ler a palavra de Deus com óculos. E alguns me diziam, não, mas nós não temos óculos. Eu falei, não, mesmo assim você vai ter que pôr. E esse óculos é Jesus Cristo. Porque a gente só pode entender a palavra de Deus através de Jesus Cristo. Então, quando a gente pega isso, então a Bíblia já não fica algo estranho para nós, senão que ela nos aproxima mais. E é isso também que eu falo para os jovens da minha paróquia, para aqueles jovens ali que eu estou acompanhando. Se aproxime da palavra de Deus, através da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. É profundamente teológico isso, né? Simples e teológico. Aliás, Deus é simples, né? Santo Agostinho já dizia. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Às vezes não tem aquela expressão, Deus, me dá uma palavrinha aí, me diz alguma coisa. Jesus é a palavra, é a resposta de Deus para nós. Irmã Beneditina, São Bento, ore et labor, né? A oração a partir com a Sagrada Escritura. É isso aí. É muito importante nós termos aqui algo presente que você já mencionou aqui, né? A questão da simplicidade. Por isso que às vezes as pessoas falam, né? A Bíblia é muito difícil para me entender, né? Por quê? Porque ela é muito simples. E às vezes nós esquecemos de viver essa simplicidade, né? De viver essa humanidade. Então, por isso, às vezes, ela é difícil para nós compreender, porque nós complicamos um pouco a mensagem, aquilo que o Senhor tem para nós naquele momento. Mas se nós descemos um pouquinho, né, São Bento ele diz que a gente não vai subir os degraus, né, daquela escada da humildade, mas a gente se torna mais humilde cada vez que a gente desce, né, os degraus daquela escada. E ali se torna humilde. Então é ali que nós aprendemos a compreender um pouquinho mais da palavra de Deus, né? E o nosso modelo é Jesus, como disse o padre agora, né? Cristo é aquela pessoa simples, aquela pessoa humilde e que buscava o quê? Ele pescava, né, no coração das pessoas a humanidade. Então ele tirava o que há de mais humano no coração de cada um de nós. Então, é ali que nós aprendemos a meditar e a compreender um pouco aquela palavra, porque nós estamos rezando ali a nossa vida. Nayara, Guilherme, vocês são um casal, também jovem, né? Estão dedicados lá na paróquia, PASCOM, equipe de liturgia, ministros da Eucaristia. Vocês estão grávidos, né, do terceiro filho de vocês. Como que um casal, como vocês, reza com a palavra de Deus? Então, a gente foi criando o hábito aos poucos, né? E em casa, hoje, a gente tenta passar muito isso para os nossos filhos, né? Nós temos um de 3 anos, que já entende bem, e o de 1 aninho, que fica ali na sala e tudo, mas a gente tenta ir criando esse hábito com eles. Então, no nosso dia a dia, uma das coisas que eu tenho aprendido muito com Santa Teresinha é criar no diário ali a oração. Então, às vezes, quando meu filho bate, né, eu falo para ele, vamos aprender a oferecer essa dor, vamos rezar ali. De manhã a gente tem o hábito, né, então acordou, a gente reza com eles. Aí na hora do almoço, antes das refeições, então o de 3 anos, ele já sozinho, ele chega, já faz o sinal da cruz, ele tem a oração na escola também, que ele vem trazendo para a gente. Então, hoje a gente já está começando a aprender com ele algumas outras orações. E no dia a dia a gente vai se colocando. E, principalmente hoje, eles são a nossa inspiração de oração. À noite também. E também de uma forma simples, né? Sem
impor muito para nós, isso não, que tem rigidez assim, né? Nós procuramos junto, porque tem toda a realidade da criança, né? De a gente mostrar Jesus para eles de uma forma simples, né? Como mencionado. Então nós procuramos rezar o terço juntos, né? Explicando para eles o que cada pedrinha significa, né? Principalmente o mais velho, né? O mais novinho não entende ainda. Mas sempre de forma simples, né? Sem impor, né? Mais simples possível. Eu acho que isso que o casal falou para nós, não é, Dom Reginei, a respeito da simplicidade, o senhor falou, a irmã falou. É interessante a gente olhar, porque quando a gente fala de vocação, muitas vezes a gente pensa que é uma coisa complexa. Não é? Fala de vocação, já vem na mente o padre que tem que estudar tantos anos, a religiosa que tem que fazer tantas coisas, o seminarista que está lá estudando. Mas a vocação é algo simples, porque ela nasce também, não é, do coração de Deus. E é um chamado, e é graça, não é? Então, quando o casal fala para nós, vocês estão educando seus filhos, vocês estão fazendo a simplicidade, mas vocês estão cumprindo a vocação que Deus chamou para vocês. Nós padres, eu falo pela minha experiência, quando a gente fala coisa muito complicada, o povo falou muito bonito. Depois você pergunta, o que eu falei? Não entendi nada, mas falou bonito. Não é? Mas quando nós exercemos a nossa vocação dentro da simplicidade, isso atrai também as pessoas. É o que nós vemos, por exemplo, na questão de Jesus. Jesus chama os seus discípulos, vem e segue-me. E os que quiseram seguiram. O jovem rico disse, não vou. Jesus olhou para ele com amor, mas deixou ele, não é? Porque o nosso Deus é simples. E quando a gente fala da questão da vocação, não é? Do vocare, que é chamar, o chamado de Deus, é um chamado simples. Não é? Deus que vai nos chamando. No início o Senhor falava a respeito do Evangelho aí. Jesus passou a noite rezando, não é? Tirado do Evangelho de Lucas, e depois chamou os 12. Quando a gente pega a bibliografia dos 12, no início, não tem nada de santo aí. Mas são homens disponíveis, mulheres, porque Lucas também fala das mulheres que seguiam Jesus, disponíveis e que abriram o seu coração. Isso é bastante interessante que a gente perceba. Às vezes você pode pensar assim, não, mas não, deve ser coisa só da minha cabeça. Deus não iria me chamar para uma vocação. Aqui a gente fala de uma vocação à vida religiosa, ordenada, porque chamar ao matrimônio para alguns até que não é complexo, ou às vezes não entendem como vocação até, né? Mas Jesus chamou aqueles 12, não é que eles fossem, bem lembrado, pessoas profundamente conhecedoras, comprometidas. E, para bem da verdade, muitos padres e irmãs nem eram um granquê lá na paróquia deles ou lá na vida deles, mas foram disponíveis, sentiram o chamado e falaram, sabe que eu acho que eu vou com Jesus, eu vou com Ele, irei com Ele. Como diz Jesus, às vezes um olhar, então não fique esperando também uma coisa extraordinária. Eu brinquei aqui no primeiro programa que o meu chamado foi assim, o Espírito Santo veio, posou a pombinha no meu ombro e disse, você vai ser padre, né? Brincadeira, nunca, né? Então, às vezes é coisa muito simples, você sente uma vontade e aquilo vai crescendo, vai ganhando corpo, vai questionando, é por aí, talvez Deus já plantou, tá? Dentro do teu coração, já te chamou e você ainda não entendeu, né? Lucas, nosso seminarista, está no período de discernimento, adentrando as ciências, né, próprias das Sagradas Escrituras, as ciências da teologia, sobre vocação, tua vocação. Quando o senhor falava, né, em relação ao chamado vocacional, e o padre falava sobre a questão da simplicidade da vocação, eu brinco muito com os jovens, né? Como seria bom se quando eu estava lá em 2018, discernindo a minha vocação, tivesse aparecido um anjo no meu quarto, com voz angélica e falada, Lucas, você vai para o seminário, e eu tivesse respondido amém, né? Mas não é assim que funcionam as coisas, né? O Senhor se revela nas pequenas coisas, e quando nós falávamos sobre esse contato com a simplicidade da Bíblia,
nós podemos ver jovens, pessoas que viveram situações muito semelhantes com a nossa. Que nós podemos olhar aquilo e imaginar que ele também passou por aquilo. O chamado O Jovem Rico é uma passagem que muito me toca e muito me deixa encantado, porque ele vivia a lei. O jovem vivia os mandamentos, mas quando Jesus pediu o mais, ele se apegou naquelas coisas. Muitas vezes nós ficamos presos àquilo. E eu falo, eu poderia ser um jovem rico. O jovem que está em casa poderia ser um jovem rico. Mas a grande diferença é que dizer sim, abrir-se à vontade de Deus. Não é você, é a graça de Deus que vai se mover. E a Judite está aqui de prova, né? A Judite me acompanhou durante 4 anos como minha psicóloga. Não foi fácil entender essa vocação. Quando eu entrei no seminário em 2019, a frase que me veio na cabeça foi: eu vou e se não der certo eu vou embora. E já se foram 6 anos disso. Então o Senhor nos alimenta nessa história, né? A Judite ficou com vontade de falar, mas aguarda aí, Judite. Nós vamos para o nosso intervalo. Voltaremos dessa fala do Lucas e também falando sobre amizade. Vamos de música. Está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça. Estamos de volta ao programa Vocações aqui na TV Evangelizar. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial, e você terá aí a oportunidade de rever os 2 primeiros programas. Quero agradecer também a você que faz parte da nossa família. Graças à sua ajuda e à sua contribuição, que nós podemos levar para todo o Brasil programas como esse. Mas vamos de música, minha gente. Comunidade Santa Cruz. Vocações, estamos aqui, você que está chegando agora, nosso programa Vocações, padre, irmã, casais, essa banda maravilhosa, o William, e a nossa psicóloga, a doutora Judite. Encerramos o primeiro bloco com o seminarista Lucas falando, né? A doutora Judite que me acompanha durante 4 anos, né? 4 anos, né? E eu vi que a senhora ia fazer uma fala acerca desse acompanhamento, né? Qual que era a sua fala? Me chama a atenção, porque quando o Lucas falou, eu veio um filme na cabeça das nossas conversas, desde o propedêutico, toda a filosofia. E quando ele fala desse processo
que contou com a graça de Deus, né? Eu queria falar que durante um processo de discernimento, as dúvidas também fazem parte e são naturais, tanto na vida de um seminarista, quanto num namoro, quanto no discernimento de um casamento. E, além dessa vivência orante da palavra de Deus, o quanto é importante ter ao nosso redor gente que olhe para o mesmo lugar que nós estamos olhando. A presença dos amigos, a presença de pessoas que vão nos ajudar a discernir essa vocação, mas ter também pessoas que estão olhando na nossa direção, e eu tenho certeza que muitas vezes o Lucas foi sustentado por pessoas que estavam ali para dizer para ele: não desiste, persiste, né? Porque as inquietudes, as dúvidas são muitas. Então, a presença dos amigos, a presença dos irmãos seminaristas, a presença, às vezes, da psicóloga, do formador, do diretor espiritual, que vem também no intuito de, não tira o teu olhar do lugar certo. Mira aonde você é chamado a olhar e segue. Os amigos, né? Jesus que fala: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto o Pai me revelou. Também na minha vida, nós temos um grupo, fomos ordenados, somos 10 padres. 2, Deus deu pouco trabalho para eles, já cumpriram e já foram para Deus, né? Permanecemos em 8. E o nome do nosso grupo é Amigos. Certo. Amigos, nós nos encontramos 2 a 3 vezes anualmente e nos fortalecemos com a partilha, com a oração, celebramos a nossa amizade. E para falar de amizade, nós temos também, antes de adentrar o nosso bate-papo, cada um poder falar aqui dos amigos que influenciaram, que ajudaram e que ajudam, vamos ver mais um VTzinho que foi preparado. Grupo de jovem não salva ninguém. Vem comigo pra gente conversar sobre isso. Não adianta nada você ir pro grupo de jovem, ter todo aquele sentimentalismo, se acabar de chorar, viver super uma coisa intensa, e chegar em casa, você liga e desliga, né? Um botão de dupla personalidade. Deixando bem claro que eu não estou vindo aqui pra julgar, porque eu já fui essa pessoa. Então, por isso que eu tenho um lugar de fala pra vir falar com vocês. O que adianta viver super intenso um grupo de jovens e chegar em casa, você, não respeitar seus pais, você fazer coisas completamente mundanas, viver coisas que não são pautadas em Cristo, viver uma vida louca e achar que o grupo de jovens, apenas você ir pro grupo de jovens, salva a sua vida, a sua salvação está garantida. Cara, eu sinto te informar que não, o grupo de jovem não salva e não te garante o céu. Óbvio que o grupo de jovens é super importante, é um momento de interação, é um momento de partilha, é um momento que tá tudo bem se você chorar, se você partilhar, se você abrir a sua alma ali, porque o grupo de jovens é exatamente para isso, ele te ajuda a chegar ao céu, exatamente unido a pessoas. É muito lindo você viver em comunidade, viver em equipe, porque você dá a mão para um ali e vambora pro céu, vamos seguir. Mas não adianta a sua salvação estar pautada apenas nisso. Quando você chega em casa, você precisa manter a sua vida espiritual. Você precisa rezar o Santo Terço todo dia, até o Rosário, se você conseguir. Você precisa fazer a sua Lexio Divina, você precisa participar da Santa Missa, você precisa viver uma vida pautada no Senhor. Você não pode ter 2 personalidades, 2 botões. No grupo de jovens eu sou uma pessoa, mas aqui eu volto pro mundo. Não, a sua vida precisa estar pautada e em comunhão com o nosso Senhor. Então não se prenda apenas a buscar a salvação no grupo de jovens. É muito importante que você não viva 2 vidas, porque nosso Senhor tá vendo e você também tá vendo. Em algum momento aquela consciência provavelmente vai bater, porque isso aconteceu comigo. Tá aí, né? Testemunho. Grupo de jovens, certamente, e essa é uma das motivações também dos grupos de jovens, amigos em Jesus Cristo, amigos pela fé, diria o padre Zezinho, né? Essa amizade que nasce pela fé. O casal, quando a gente ali fora batia um papo, deu para sentir que grupo de jovens tem a ver com a história de vocês enquanto casal mesmo, né? Então, nós participamos, alguns anos do grupo de jovens. Quando a gente começou a namorar, a gente era cada um de uma paróquia e a gente não participava. Ia nas missas do domingo, como namorados, saía, normalmente no sábado ainda, saía da missa. E um amigo do Gui chamou ele para voltar, para Nossa Senhora da Cabeça, inclusive, e voltar no grupo de jovens. Eu sempre estudei no Madre Clélia, um colégio
católico, eu sempre participei do grupo lá. Depois que acabou a escola, me senti perdida, assim. E ali a gente voltou, e ali que começou mesmo a nossa caminhada. Acho que a gente já estava namorando fazia 1 ano e pouco, né? Quando a gente voltou para o grupo de jovens. E ali que a gente começou a perceber isso que ela falou, inclusive, né? Que no grupo de jovens não adianta você ficar só ali, né? Então, a gente começou a rezar mais, a discernir. E quando o grupo de jovens acabou, foi outro momento que a gente se sentiu perdido. Aí a gente casou, e no mesmo ano, muitas pessoas continuavam no grupo de jovens, mas a gente casou e meses depois o grupo de jovens acabou. A gente falou, e agora? Aí o padre da nossa paróquia falou, não, vamos para a pastoral familiar. A gente, não, mas o meu sogro, meu pai está na pastoral familiar, a gente não se via ali. E até que veio o chamado, que é uma das nossas vocações, que é o ministério, né? Ser ministro da Eucaristia. E essa sementinha foi plantada lá no grupo de jovens. Desde as adorações que a gente tinha no grupo lá, a gente sempre pensava, né, o que a gente vai fazer depois? E eu tenho uma amiga que ela fala, né, Deus não coloca um letreiro luminoso, seria ótimo, né? Ah, você vai ser assim agora, esse vai ser o teu caminho. E é no dia a dia, nas orações, que Deus vai mostrando, né, o chamado, e assim a gente foi discernindo, né, para o casamento. E as amizades influenciaram muito. Hoje em dia eu vejo que muitas amizades que a gente tinha lá atrás não são as que a gente tem hoje, né? Todo mundo falava pra gente, vocês vão olhar a foto do casamento, metade das pessoas não vão estar na vida de vocês lá na frente, isso é verdade. E as pessoas que caminham com a gente hoje em dia são as pessoas que estão, né, no mesmo caminho de seguir a Cristo. Quem quer falar sobre uma amizade, uma experiência? O pessoal da banda pode falar também, tá? Fique à vontade. Ô, Dom, eu quero aproveitar aqui e fazer uma pergunta. Eu percebi muito no casal a importância de nós estarmos inseridos em uma pastoral, né? Tem aquelas pessoas que, lógico, devido à correria, né, participam da missa ali semanalmente, são fiéis, mas a importância de estar inserida em uma pastoral, né? A amizade tem muito a ver com isso, né? Porque uma pessoa vai puxando a outra. Então, seja o grupo de jovens, seja pastoral da Eucaristia, seja PASCOM, isso vai alimentando a nossa fé e a nossa amizade também com Cristo, né? É muito bem lembrado, William. A experiência de quem se insere num trabalho de pastoral, que todo trabalho pastoral é um trabalho de cuidado, né? Se insere no movimento, se insere em participar, vai criando as amizades, né? E eu disse a frase do Padre Zezinho, amigos pela fé, porque para mim é uma das formas mais lindas de nascer uma amizade. A amizade que nasce pela fé, ela é mais verdadeira, mais pura, mais autêntica, né? Muitas vezes as amizades aí no mundo são movidas por interesses. E quando a gente está em Deus verdadeiramente, claro que a gente não pode ser muito romancesco, achar que também lá todo mundo que está lá é perfeito, né? Mas sim, a amizade das pastorais, a amizade dentro da igreja, são amizades que no seminário, né, no convento, passam-se 10 anos que a gente fica sem ver o sujeito ou amigo, mas quando encontra, o coração bate forte e vibra, né? Eu queria pegar carona nessa fala, né, de vocês sobre amizade. E não sei se é parafrasear São Tomás. São Tomás de Aquino fala que amigo é aquele que ama as mesmas coisas que eu amo, que odeia as mesmas coisas que eu odeio e que olha na mesma direção que eu. Então, escolher um amigo está muito fundamentado nisso, né? Amar as mesmas coisas, buscar as mesmas coisas. Por isso que eu falava das amizades do Lucas dentro do seminário. E eu queria dar um pequeno depoimento, né, da minha história pessoal com isso, porque para saber, né, o que eu amo na verdade, o que é um valor na minha vida, que valor que eu busco, eu preciso saber primeiro quais são as coisas que de fato são valor para mim numa amizade, porque senão eu vou sair fazendo escolhas erradas. E esses valores, eles começam a ser formados dentro de casa, na base da família. Então, por exemplo, eu fui educada numa família onde tinha um valor, tinham vários, mas esse não se negociava. Ir à missa todos os domingos. Meu pai não abria mão disso.
E não tinha passeio, não tinha festa, não tinha nada se não fosse a missa. E durante um tempo, como qualquer criança, adolescente, aborrecente, eu me rebelei com aquilo. Por quê? Porque a missa é um negócio chato. Eu não entendo nada que o padre está falando. Ai, pai, por favor, deixa hoje não ir. Todo mundo na missa. Até que eu cheguei ali nos meus 17 anos e passei por um momento muito difícil, que foi o término do meu primeiro namoro. Meu namorado terminou comigo. E eu fiquei muito mal. E qual foi a primeira coisa que eu fiz, o primeiro impulso que eu tive? Ir à missa. E lá eu encontrei um padre que me acolheu, que me recebeu. E foi meu primeiro diretor espiritual, que sentou comigo, me atendeu, me orientou. E a partir dali, por livre e espontânea vontade minha, eu busquei os grupos de jovens. E desde então, nunca mais larguei. Durante toda a minha faculdade, como estudante de psicologia e depois já como psicóloga formada, eu atuei, trabalhei e ajudei muitas pastorais, grupos de oração, porque realmente eu encontrei ali pessoas que estavam buscando o mesmo que eu, olhando na mesma direção que eu. Obviamente, como diz a moça ali do VT, isso não foi vacina para que eu também não tivesse feito escolhas erradas em alguns momentos, porque a gente tem essa coisa de querer, às vezes, fazer escolhas, ir contra aquilo que os pais nos falam, mas é importante ter isso muito claro. O que é um valor para mim inegociável? A fé é um valor que eu não abro mão? Então, eu vou naturalmente desejar estar perto de pessoas que tenham a mesma fé que eu. Por exemplo, eu olho para esses jovens dessa banda. Eu tenho certeza que eles amam coisas muito parecidas, que eles gostam das mesmas coisas. Senão, eles não conseguiriam compor essa banda, esse ministério. Então, isso solidifica esse olhar, esse desejar a mesma coisa. E, às vezes, eu vou, como qualquer jovem na vida, fazer experiências que podem me levar para coisas não amáveis, não desejáveis, mas é importante saber conhecer o caminho de volta. Eu gostaria... Pode falar, irmã. Desculpa, eu gostaria de complementar um pouco do que a Judite acabou de falar para nós, dessas questões assim, de valores inegociáveis, né? Porque nós falamos assim da amizade, das companhias, né? Eu me lembrei agora de um fato assim muito peculiar. Quando eu estava no ensino médio, eu lembro o diretor do colégio me chamou, né, para conversar na direção. Aí eu pensei, o que será que eu fiz, né? Aí eu fui lá e conversei com ele, e aí ele me disse assim, é melhor você não andar com aquela menina lá, porque aquela menina é assim, assado, e vai influenciar você, né? Não é uma boa companhia para você, né? Aí eu olhei para ele, e observei, e pensei comigo, né? Eu não discuti com ele, acolhi o que ele trouxe para mim, né? E eu pensei assim comigo, mas eu tenho meus valores, né? Não é pelo fato de eu estar ali com ela, ela vai me desviar do meu caminho, né? Mas não, pelo contrário, eu estando junto com ela também, eu também posso mostrar outro caminho para ela, né? E eu vejo assim, de fato, eu estava ali para poder acolher ela, né? Uma jovem que às vezes era excluída do grupo todo, né? Então era aquela que às vezes era esquecida, porque também ela já tinha uma idade, era maior do que nós, né? Mais velha, não estava naquele grupo de idade ali da turma, né? Então, mas eu vejo assim que isso também é muito importante trazer, né, presente, que eu estou ali no meio, não é para ser corrompida pelos outros, mas também eu estou ali no meio para levar o Cristo para o outro também. Perfeito, né? Muito bom, muito bom. Acho que a Judite falava sobre as amizades e uma coisa muito interessante assim que surge, né? Eu conto uma história muito rápida, né? Um certo dia eu voltei para o seminário muito estressado e um irmão do seminário chegou. Você é estressado, Lucas? Cheguei bravo assim e ele chegou e viu que eu estava incomodado e ofereceu um abraço, né? E eu falei, não quero esse abraço. Entrei no meu quarto e fechei a porta. E aquele domingo ali para mim, eu fui dormir, né? Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou, vai dormir que você ganha mais, né? No outro dia, levantei de manhã, decidido que eu ia embora do seminário.
cheguei e falei para ele assim, para mim deu, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Ele me pegou pela mão, abriu a porta do meu quarto e falou bem assim, olha a quantidade de livro que você tem lá para você tirar. Volta a dormir que você vai ganhar mais. Eu conto essa história porque, assim, boas amizades entendem o que a gente passa. E sabem o que a gente precisa às vezes, né? Às vezes vai dormir que você vai ganhar mais do que você vai da atitude precipitada, né? E são essas amizades que nos influenciam, que nos ajudam. Se talvez eu não tivesse ido falar com ele que eu ia embora, talvez eu tivesse guardado os livros e seria mais fácil de eu ir embora. Mas ele olhar para mim e falar assim, ele vai embora, qual é a forma que eu vou fazer? Como vou ser luz, como eu vou ser a imagem de Deus para aquela pessoa de uma forma que ele entenda. E ele achou a quantidade de livro que eu tenho no meu quarto que ia tirar, que ia dar muito trabalho. Então, boas amizades nos levam para bons caminhos. Às vezes dá vontade de dar um chute na bunda, de xingar, enfim, mas isso também faz parte de uma boa convivência, né? Os momentos de crise, como a Judite falava, né? Não há campeão sem uma boa luta. Não há quem ganhe um troféu sem um jogo de futebol disputado. Dom Zico aí gosta, né, de jogar bola, sabe muito bem disso. E amizades positivas nos fazem isso, fazem crescer nesse caminho, né? Sagrada Escritura, né? Quanta sabedoria. Nós começamos falando da Bíblia, e vez ou outra é bom a gente voltar a ela, e na vida nossa a gente também fazer isso. Vez ou outra, voltar a ela. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Encontrou um tesouro, né? Vamos de música. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita que os momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como o ar. Estamos de volta, terceiro bloco do programa Vocações. Quero convidar você a interagir conosco pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. E aí, está gostando do programa? Está gostando da prosa? Interaja conosco, coloque a cidade, o estado que você está nos acompanhando. Faça também uma pergunta. Mas vamos de música, Comunidade Santa Cruz. Levanta a geração que por Maria vencerá, chegar ao céu em oração, para com Cristo habitar. Pois em teu colo, Virgem Mãe, a coragem encontrei, para o mundo anunciar que és a porta estreita. Profetiza, filho de Maria, e o inferno inteiro vai se abalar. Profetiza, filho de Maria, e em Cristo tudo novo se fará. Vocações, esse é o nosso programa, né? Já estamos, confesso que
cada programa me sinto mais em casa, me sinto mais à vontade com vocês. Espero que vocês também, assim, sintam-se conosco, né? Aqui o Padre Everson, a nossa psicóloga que acompanha os seminaristas aqui de Curitiba, doutora Judite, a Elizabeth, irmã Elizabeth, o seminarista Lucas, a Nayara, seu esposo, o Guilherme, essa banda maravilhosa, e o William, né, William? Que bom. Eu peço para o câmera, dá uma fechadinha aqui, ó, no pé da irmã, tá? Vem, por favor, aqui, ó, pega o pé da irmã aqui, né? Olha aí, gente. E por que eu falo isso, irmã? Porque eu me lembrei de um episódio, num estudo bíblico. Nós temos, às vezes, aquela imagem bastante romântica do pastor que tem a ovelha nos ombros. E a gente acha lindo, né? E é linda, realmente é linda. Mas aquela imagem, quando uma ovelhinha era rebelde, não é o caso da senhora, né? E o pastor precisava que ela ficasse próximo. Olha o que o pastor tinha que fazer. Hoje, talvez, para alguns pode soar inadmissível. Mas ele quebrava a perninha da ovelha. Quebrava, a enfaixava, e até que ela ficasse curada, ele carregava aquela ovelha nos ombros. Quer dizer, era um sacrifício para ele também. Ele deveria buscar alimento, deveria buscar a água e cuidar todos os dias até que aquela ovelhinha pudesse voltar a caminhar. Por quê? Porque o dia que ele soltava a ovelhinha já desenfaixada, ela não saía mais de perto dele, né? A amizade com o pastor, a ovelha e o pastor, nós e Deus, a amizade com Deus, precisamos. E essa amizade pode ser tão frutuosa que alguns a testemunham em forma de santidade. E nós vamos agora ver um VT da beata Sandra Sabatini, a primeira noiva a ser beatificada. Hoje vamos conhecer a história inspiradora da beata Sandra Sabatini, uma jovem alegre e animada por grande caridade e oração cotidiana. É a primeira noiva beata da igreja, que nos ensina a beleza da vida quando somos deixados levar pelo amor de Deus. Nascida em 1961, na Itália, Sandra cresceu com um coração voltado para os mais necessitados. Atendia as pessoas doentes, os deficientes e ajudava em uma comunidade terapêutica. Ela começou a cursar medicina, mas seu grande sonho sempre foi ser missionária na África. Quando ela tinha 20 anos, conheceu Guido Rossi. Sentindo chamado para a vocação do matrimônio, aceitou o pedido de se unir a esse jovem, que também tinha o mesmo desejo ardente por Deus. Porém, quando ela se dirigia mais ao encontro da comunidade em 1884, um veículo que vinha na direção contrária a atropelou. E ela não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no dia 2 de maio. Após sua morte, foi encontrado seu diário, um documento precioso onde há as suas conversas com Deus, demonstrando sua busca pela santidade e o seu amor profundo pela oração. Em 85, Dom Ernesto Benzi, um amigo dela, publicou a primeira edição desse diário e ofereceu ao mundo essa oportunidade de se inspirar nas palavras dessa jovem beata. Senhor, que cada ação minha seja determinada pelo fato de querer o bem dos jovens. Cada minuto é uma ocasião para amar, a ser aproveitada. Beata Sandra Sabatini, rogai por nós. Amém. Cada minuto uma oportunidade para amar. A santidade, a gente se encontra com ela e ela vai se encontrando conosco na medida que quem nos move é o Espírito Santo, é Deus. E sobre esta jovem, sobre a experiência, sobre a forma que cada um de nós busca a santidade. Vocês fazem parte de uma comunidade, Santa Cruz. Como que vocês buscam, vocês jovens estão aí, como que vocês buscam a santidade? Maravilha. Gostaria de falar que eu me identifico um pouco, porque eu tô noiva, meu noivo está aqui, e nós dois somos da comunidade. E quando vocês falavam dos princípios inegociáveis, queimava muito forte o meu coração, porque foi o que nos uniu. Eu cresci na comunidade de Santa Cruz, sou filha de membros da comunidade, então eu sempre tive muito os princípios
inegociáveis no meu coração, que eu sabia que o maior de todos é a santidade. E era isso que eu sempre quis desde muito nova, e foi por isso que eu entreguei minha juventude para Deus. E quando eu fui crescendo e conhecendo esse mundo, saí da escola, entrei na faculdade, hoje eu faço pedagogia, eu conheci o meu noivo. E eu lembro que a primeira coisa que, enquanto a gente começou com uma amizade, enfim, mas quando eu fui conhecendo ele, eu fui vendo que a gente queria a mesma coisa, que eram princípios que para mim não podia não ter. Que a pessoa tinha que querer ser santa, a pessoa tinha que querer viver a castidade, a pessoa tinha que querer ter filhos, construir uma família. E foi vendo nele em que eu encontrei a minha vocação, porque a minha vocação enquanto Santa Cruz, né, enquanto membro da comunidade Santa Cruz, eu já sabia, mas a minha vocação enquanto pessoa, enquanto mulher, filha de Deus, eu descobri conhecendo, mas principalmente pelos princípios que eu nunca abri mão, seja nas minhas amizades e hoje no meu noivado e no futuro matrimônio. Já que você foi citado, você tem direito também de fala, viu? É muito engraçado, porque ela falava, eu pensava a mesma coisa, né? E ardia isso no meu coração, porque foi muito engraçado que quando a gente começou a conversar, eu não entendia sobre princípios, não tinha esse negócio claro na minha vida. Eu nasci na igreja, sempre fui da igreja, só que não era algo que eu tinha, né, tipo, precisa ser assim. Eu sempre falava, o que vim para mim, né, tipo, eu vou aceitar, vou rezar, sendo de Deus, né? E quando a gente começava a conversar, eu falava, Gabriel, você precisa ter princípios. Eu falava, tá, mas princípios é o quê? É, tipo, querer que a pessoa aceite o que eu quero, é isso? Ela falou, não é assim que funciona. Você precisa ter princípios, porque, querendo ou não, as coisas de Deus são coisas sérias, não é brincadeira. E muitas vezes a gente pensa que, mas vem de Deus, tipo, é da igreja. Não, é o certo, né? Tipo, ter um relacionamento da igreja é um negócio certo. Mas muitas vezes a gente precisa ter, né, essa ideia de que, né, precisa fazer e precisa ter esses princípios, né, na nossa vida. E eu acho que o mais legal é que daí eu falava para ele, né, que eu sempre fui uma pessoa muito organizada, muito metódica, eu sou bem desse jeito, e eu sempre tive anotado meus princípios inegociáveis, né? Então eu achava que ele também tinha que ter anotado os princípios dele, né? Só que a gente conversando, quando ele fez a listinha dele, se encaixou tudo, e eu falei, Senhor, é isso que eu quero, né? É ele. É ele. Então acho que ter a clareza, né? Eu sou de Deus e eu quero ser santo, então eu vou traçar essa meta e seguir. Você que está nos acompanhando, princípio, né? São João usa inclusive essa palavra, no princípio era o verbo, né? Para dizer que no começo. Então, princípio são aquelas coisas que a gente põe no começo, que são o alicerce, a base, é em cima daquela realidade que a gente vai construir as demais, né? Então, doutora, a senhora que é psicóloga, pode até fazer um comentário acerca. Eu acho que isso é fundamental, né? Na vida de fé, quando se fala em santidade, buscar isso. O que não dá para negociar? Porque a gente precisa ter na vida uma certa flexibilidade com algumas coisas, né? Mas também existem coisas que não podem ser relativizadas. Então, eu acho que é na família, né? É na nossa catequese. É ali na base que começa. Eu comecei a identificar na minha casa, na minha família, com os meus pais, na educação que eu tive, coisas que lá em casa não se negociava. Depois, na juventude, em alguns momentos eu permaneci, em outros me afastei de algumas coisas, e depois eu consegui resgatar de novo. E a santidade, ela vai estar fundada nisso, nesses princípios, nesses valores. Porque outra coisa que eu queria fazer um parênteses aqui, assim, a gente às vezes quando fala sobre vocação, tem muito essa ideia de que vocação é aquilo que vai me realizar. Ok, vocação é realmente algo que nos realiza, mas não é algo necessariamente que nos deixará feliz o tempo todo, né, Lucas? Então, existem muitos momentos em que a gente sabe o que deve fazer, a gente sabe o que a gente quer, porém, as cruzes,
as dificuldades farão parte. Então, quando você encontrou a tua vocação, você vai encontrar também as cruzes no caminho. E se você não souber exatamente quais são os seus princípios, aonde você quer, em cima do que você vai construir o seu matrimônio, em cima do que você permanece no seminário e quer ser ordenado sacerdote, a gente desiste. Então, não confundir, né, essa realização da vocação com esse prazer constante, mas saber que existe um chamado para que todos nós sejamos santos, como Deus foi, como Jesus foi, mas para isso eu preciso saber exatamente em cima de que rocha eu vou construir a minha casa. E eu acredito também, doutora, que hoje nós vivemos também numa sociedade que vai relativizando muitas coisas. Os valores fundamentais, os valores humanos, os valores da família. E o santo é aquele que assumiu esses valores. Exato. E que levou esses valores à radicalidade. Nós comemorávamos no mês de agosto a beatificação de 3 mártires da nossa congregação xaverianos, 3 jovens, 2 padres, 1 irmão, que foram martirizados no Congo em 1965, porque não abriram mão dos seus princípios, não abriram mão dos seus valores, porque a santidade não é tanto não pecar. A santidade consiste em amar muito. Em amar muito, exatamente. Porque quando a gente fala muitas vezes de santidade, quem sabe você que está nos acompanhando aí em casa, fala, nossa, que gente estranha, né? Falar sobre santidade. Eu não quero ser uma Terezinha do Menino Jesus, não quero me flagelar. Isso daí é para bispo, não é? Ou coisa assim, mas não para mim. Porque ainda a gente tem uma imagem de santidade, uma coisa um pouco desfigurada da realidade. Quem é o santo? O santo é aquele que é completamente humano. Porque o que faz o pecado em nós? Ele nos desumaniza. O santo é aquele que muito ama e por isso é muito humano. Não é? Eu acho que a gente precisa tirar um pouco isso, purificar a nossa ideia de santidade. Era o que eu falava no começo do mês, na homilia de todos os santos. Não é que nós celebrávamos todos os santos, eu dizia, gente, existem aqueles santos que a igreja nos coloca como modelo, e nós vimos agora a Beata, não é? A Beata Sandra, temos a Terezinha do Menino Jesus e tantos outros santos. Mas todos aqueles que amaram muito nesse mundo, que estão amando, são santos. Nesse sentido, padre, que o senhor falava da humanidade, né? Os santos padres têm uma expressão, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o homem que veio revelar ao homem quem é o homem. Podemos substituir o homem por ser humano, é homem e mulher, né? Quer dizer, Jesus é ser humano que veio revelar a nós, seres humanos, o que é ser humano, né? Então, assim, Jesus é essa expressão da plenitude da nossa humanidade, que quando a gente olha para ele, a gente vai entendendo melhor o que é ser uma pessoa, o que é ser humano, né? Como que eu vivo essa realidade para a qual Deus me criou, nessa imagem e semelhança. E tem um teólogo famoso que fala, Jesus era tão humano que só podia ser divino. Eu gostaria de trazer aqui presente também a carta de São Paulo aos Efésios, né? Vocês que estão nos acompanhando ali de casa, pegue depois a sua Bíblia, reze esse primeiro capítulo dessa carta, que ali nós temos muito claro, né, que nós sempre somos predestinados para a santidade desde toda a eternidade, independente do caminho que nós vamos, né, pegar ali, o meio, né, o fim é a santidade. E aqui nós trazemos o quê? A pessoa de Jesus. É muito importante isso. Porque, às vezes, o que acontece? A pessoa fica perdida, né, no meio. O que eu vou fazer? Eu tenho que rezar o terço, eu tenho que ir na missa, eu tenho que isso, eu tenho que me comportar assim. Eu vou lá me confessar porque eu não rezei o terço hoje, e isso já é um pecado, um motivo de se apavorar. Não, calma. Olha para Jesus, né? E as pessoas, às vezes, não se sentem atraídos por Jesus ou seduzidos por Jesus. Você está se sentindo, né, atraído por Jesus, seduzidos por Cristo? Você está sabendo para onde você vai, aonde você tem que chegar?
Porque lembra quando chegaram lá em Jesus, perguntaram aquela passagem e disse assim: mestre, onde moras? Jesus não responde logo: eu estou aqui, faça assado, pegue esse caminho, você vai chegar em mim. Não. O que vocês estão buscando? O que vocês querem? Vinde e vede. Ele convida e permaneceram com ele. Por quê? Fizeram a experiência, se deixaram seduzir por Cristo, se deixaram interpelar, buscar ser como Jesus foi. Então, buscar beber dessa humanidade de Jesus. E ver ali, por exemplo, no evangelho que o Dom Reginei partilhava conosco logo no início, quando Jesus ia escolher os 12, o que ele fez antes? Silêncio, oração, conversar com o Pai. E eu vejo ali o caminho tão importante ali para poder descobrir a nossa vocação, escutar qual é o chamado de Deus, qual é o caminho. Então eu preciso silenciar. Vejam, Jesus teve a vida oculta dele. Jesus, a família de Nazaré, na Bíblia nós não vemos quase nada deles assim. Só 3 anos da vida pública de Jesus, que é bem relatado no Evangelho. E no início, um pouco da infância de Jesus, que Lucas vai relatar, um pouquinho. Mas o que acontece com Jesus nesse tempo todo e a família de Nazaré? O que eles estão fazendo? Estão ouvindo. Nós precisamos também ouvir para poder ver qual que é o nosso chamado. Pela minha experiência, eu digo para vocês, eu fiquei 2 anos em silêncio para descobrir a minha vocação. Só oração, Deus e mais ninguém. Eu gostaria de reforçar, irmã, essa sua fala. O santo não é um tarefeiro, não é um executor de atividades. O santo, a santa, é aquele homem, aquela mulher que aprendeu a cultivar uma proximidade com Deus, que se tornou alguém próxima de Deus, e que olha para Jesus como seu mestre e vai seguir os passos que o mestre deu, caminhamos nas estradas de Jesus. Então isso é muito importante, porque às vezes nós nos desanimamos porque imaginamos assim: eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Claro que você tem que fazer algumas coisas, mas não é esta a questão. A questão é Deus na tua vida. A inspiração, Ele que te move, Ele que te conduz, Ele é a razão de tudo aquilo que você faz. E aí a gente entende o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, Jesus complementa quando perguntado: e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus, vou usar uma expressão agora da juventude, ele é um cara, Ele que... Ou tem alguma nova, assim, que eu já estou ultrapassado? Como que... Acho que é isso. É top, O nosso casal, vocês educar filhos, ter família, como que vocês vivem a santidade de vocês nessa proximidade, nesse segmento de Jesus Cristo? Já falaram um pouco, mas é importante, porque a grande maioria que está em casa não está vivendo a realidade que a gente vive aqui, não. Está vivendo a realidade que vocês vivem. A nossa realidade é um pouquinho mais bagunçada, com criança pequena em casa. A gente começa a fazer alguma coisa assim: não, quero fazer certinho, quero entrar na sala e quero rezar, quero fazer uma leitura. E não é assim, a santidade na família não é assim. É a bagunça com os filhos ali. A gente começa a conversar com eles, por exemplo, e já dispersa. E é assim, a gente tem que trabalhar muito a paciência, A família é o lugar onde você pode trabalhar sem medo, a paciência, o perdão, o amor. Então são aquelas virtudes que Jesus aprecia na família, são essas, E basicamente é isso que a gente procura, no dia a dia, colocar Jesus em meio. Cada dia a gente, trabalhar o perdão, o amor, ensinar para os filhos o que é certo, o que é errado. E é no dia a dia. As ocasiões, Jesus vai colocando diante de nós e cabe a nós aproveitar, porque passa e a gente tem que aproveitar aquela oportunidade. A gente, ao longo do tempo, foi diferente da história deles, que já estão iniciando
no chamado, e a gente foi criando isso ao longo da nossa caminhada. E uma das coisas que foi muito importante para a gente, né, no nosso discernimento, foi quando a gente decidiu ser aberto à vida. E foi muito difícil. Mas uma das coisas que nos tocou bastante foi quando o nosso segundo filho começou a acordar muito de madrugada. O primeiro foi aquele bebê assim que dormia a noite inteira, tudo. E o segundo já foi mais difícil. E a gente eu estava grávida e ele muito cansativo à noite, né? E esse momento para a gente foi não, é a cruz que a gente tem que levar, é a santidade, é a oração, que foi que você falou da cruz, né? Foi ali que a gente começou a ter essa orientação da vocação, das dificuldades, e a gente tenta levar muito isso para os nossos filhos. Isso, e nós vamos para o último bloco. O último bloco nosso é mais bate-papo mesmo. Você pode mandar sua pergunta também, sugestão para o programa, os próximos programas. Participe conosco, né? Envie sua pergunta, suas sugestões. E, mais uma vez, nossa querida banda, vamos de música. Estamos de volta e o programa passa rápido. Quarto e último bloco do programa Vocações. Eu tenho aqui uma pergunta, mas antes disso, nós vamos com música. Comunidade Santa Cruz. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar. Isso aí, Dom Reginei, uma pergunta: como encaminhar os nossos filhos no caminho de Deus e ajudá-los no discernimento ou encontrar a sua vocação? Eu gostaria, então, antes de fazer um comentário. Dia 3 de novembro foi o dia de Todos os Santos. E aí na catequese, na paróquia, pediu para as crianças estudar a vida de um santo, procurar um santo e queria apresentar e se fantasiar do santo. E o meu filho Gabriel, ele tem 11 anos. E ele chegou em casa e ele falou assim: eu já escolhi meu santo. E eu falei: qual? Carlo Acutis. E foi interessante porque a gente não ficou na cabeça dele, escolhe tal santo, mas ele se encantou pela vida de Carlos Acutis. E aí ele foi com um fone, ele foi com a calça jeans dele, ele foi com a mochila. E aí eu perguntando sobre a vida de Carlos Acutis, e ele se encantou e ele me deu uma aula sobre a vida de Carlos Acutis. Então, assim, um pouco da resposta também, os nossos filhos, mais do que palavras, eles assimilam a nossa vida, eles assimilam o nosso dia a dia. E quando a gente menos espera, eles estão ali dando testemunho de Jesus. Isso que você fala, William, é fundamental, né? Eles tanto observam que às vezes certos comportamentos que nem a gente se dá conta, né? Eu tenho um irmão que é mais novo que eu, 9 anos. O tom de voz dele é semelhante ao meu tom de voz, né? Tanto que às vezes alguns confundiam se era ele ou eu que estava falando.
e nós em relação aos nossos pais. Então, eu cito esse pequeno exemplo, mas vocês que são pais também, né? A pergunta que nos foi trazida, a gente depois pode, à vontade aqui, cada um falar da sua particularidade, da sua experiência, mas eu volto a vocês que têm essa experiência, não de longa data, né? O mais velho tem quantos anos? Tem 3 anos e meio. 3 anos e meio, o segundo? Tem 1 ano. 1 aninho, e aí está chegando o terceiro, né? Como que vocês, pais, pretendem? Como que vocês planejaram? Sei que nem tudo é receita, né? Mas transmitir os valores, educar na fé, uma família de Deus. Vai tudo no exemplo. Eu vejo assim, até nas brincadeiras do dia a dia, quando a gente está chegando em casa, assim, está abrindo o portão de casa, meu marido sempre fala, né? Chegamos bem, graças a Deus. E às vezes o meu filho está brincando de bicicleta, ele gosta muito de moto, por causa dos avós. E às vezes ele está brincando de bicicleta, ele finge que é uma moto, e daí ele fala, mamãe, cheguei em casa, graças a Deus. Aí ele fala, mãe, estou saindo. Eu falo, muito bem. Ele, mãe, o papai sempre fala, Maria passa na frente. Então, até numa brincadeira, a gente percebe que o nosso exemplo é o que leva eles mesmo, né? E levar na missa, tudo, né? Até antes a gente estava conversando, né, ali fora, sobre levar os filhos na missa. Como que é esse desafio, né? Tem muitos pais que às vezes revezam para ir na missa, deixam nos avós. E eu sei, a gente tem uma vivência grande ali na igreja, mas os nossos filhos estão ali, e às vezes fazem bagunça, mas sempre assim, o nosso filho, como nós somos ministros, né, ele terminou a missa, ele vai para a sacristia às vezes com a gente, e ele sai de lá e ele fala, agora eu vou lá no sacrário rezar, e vai sozinho e faz. Então eu acho que a vivência mesmo é sem colocar, sem impor para eles, não, agora você vai ficar quietinho aqui que a gente vai rezar o terço. Não tem como. Muitas pessoas falam, como que vocês rezam o terço em família? Como que vocês... às vezes chorando, às vezes do nada ele pega e senta e fala, está dizendo eu que vou rezar, e reza do jeitinho dele. Então é no dia a dia mesmo, e o que a gente falou no começo, né, sendo simples com eles, principalmente. É importante também, Dom Reginei, do pai e da mãe estarem na mesma direção, né? Porque muitas vezes o pai não gosta de ir na igreja, a mãe não gosta de ir na igreja. É muito pedir a Deus, a graça de Deus, de o pai e a mãe estar na mesma direção. Nós temos uma imagem de Nossa Senhora na sala de casa, Nossa Senhora das Graças, e a gente sempre beija a imagem, e eles vão lá e pede para beijar a imagem. O menininho, o Tiaguinho de 1 ano, já sabe o crucifixo, que é Jesus, aponta assim. E os pais têm que ter muito na ideia assim, que o marido, o pai, ele tem que derramar seu sangue pela esposa, e a mãe da mesma forma para o marido. Tem que ter essa unidade, tem que viver para o outro, e isso os filhos vão notando, né? Que o egoísmo é uma briga contra o egoísmo, né? A família. Então, se o pai, o homem maduro, é pai e a mulher madura é mãe, e estão na mesma direção, é muito bacana que os filhos também vão nessa direção, eles seguem essa direção. Essa fala de vocês acho que é espetacular, né? Quando o casal tem a mesma direção, e quando o marido, vou usar a tua expressão, oferece o seu sangue pela sua esposa, e a esposa oferece o seu sangue pelo seu marido. Às vezes, alguns erros que o casal acaba cometendo, né? Esquece um do outro, coloca o filho numa situação tão elevada que esquece o esposo, esquece a esposa, e não há nada que complemente. E depois a doutora e a irmã, quem quiser pode complementar. O casal, ele transmite para o filho, quando o filho vê pai e mãe se amando, querendo bem, né? Ele fica super feliz. Agora, quando vê, às vezes, o pai e a mãe brigando por causa dele, por causa de dar ou não dar isso, de fazer ou não fazer isso, pai e mãe discutindo por causa do filho, vocês já estão colocando um complexo na cabeça da criança. Ela, criança, como causa da divisão do pai e da mãe, né? Então, o pai e a mãe que se amam,
O resto, a criança vai entendendo e vai aprendendo que nem tudo pode ter mesmo. Mas aqui, elemento essencial que vocês trazem, né? Importantíssimo. Eu gostaria de complementar também um pouquinho ali essa questão assim de o casal, né, viver bem para poder assim dar uma boa educação para os filhos. Nós vivenciamos agora a guerra, né? Vemos quantas guerras estão acontecendo. É a mesma guerra que acontece na cabeça ou dentro daquela criança que está sendo ali formada e criada no momento quando o pai e a mãe brigam ou não se entende, ou um diz sim, o outro diz não, né? Então é a mesma situação que passa ali naquela criança, né, pequena, ou adolescente, aquele que vai crescendo. E eu gostaria de trazer aqui presente o que a Nayara até frisou ali, a questão assim, através do gesto e do exemplo, né? Eu me lembro muito bem, o meu pai, ele não é de manifestar muito assim o amor dele, né, dizer para você eu te amo, alguma coisa assim, né, verbalizar aquilo, custa muito para ele, né? Mas o gesto dele de levantar à noite e juntar o cobertor que caiu e vir cobrir nós, né, para não passar frio, ou no calor vir aqui e desligar o ar, o ventilador, para não, né? Então, esse gesto de carinho, para mim, trouxe muito o gesto de Deus Pai. Então, trazer esse caminho de santidade. A questão também da minha mãe, eu lembrava, e tanto meu pai também, de ajudar o outro que está precisando, sem importar quem é, né? Precisa de um abrigo, precisa de um alimento, vai lá, não mede esforço nem cansaço para poder ir lá e estender ajuda para aquele que está precisando. Então, isso para mim refletia muito as ações de Jesus, né? De Deus Pai, aquele que é amoroso, que é misericordioso. E eu me lembrava aqui também, na igreja, eu estava lá, né, para a missa, aí eu vi ali uma mãe chegando lá com a menininha dela, aí ela chegou, ajoelhou, fez a oração dela, não falou para a filhinha dela, lá pequenininha de 2 aninhos, faz a tua oração também, né? Não, simplesmente a menininha foi lá, olhou para a mãezinha dela ali, aí ela também ajoelhou, juntou as mãozinhas dela, olhando para o sacrário, para Jesus, e conversando com Jesus do jeitinho dela. Imagina, 2 aninhos. Ou seja, ela estava fazendo aquilo que a mãe também estava fazendo. Deu um exemplo. A mãe não disse para ela, faz assim, filha, faz assado, né? Mas é muito bonito isso, né? O gesto, as atitudes falam muito mais, né, do que as palavras em si. Então, ali é uma forma de encaminhar os filhos também para a santidade. Eu acho e muito bonito isso, tudo que nós estamos falando. O exemplo é isso que cativa, o exemplo de uma família unida que cativa os seus filhos. O Papa João Paulo II utilizava isso, a família é a igreja doméstica. A família é um celeiro de vocações, porque padre, bispo, freira, a gente não caiu de disco voador. A gente vem de uma família concreta, não é? De uma família concreta, com as suas virtudes, com as suas dificuldades. E eu costumo dizer, a gente, para ser ordenado padre, estuda teologia, estuda filosofia, estuda isso, estuda aquilo, faz especialização lá, faz... Muita coisa que a gente estudou cai no esquecimento, porque a gente não é máquina. Agora, o exemplo que o meu pai, que já está lá no céu, que a minha mãe me deram, isso ficou eternamente. E isso, então, me motivou também a abraçar a vocação sacerdotal. E talvez alguém que está nos acompanhando em casa deve estar pensando assim: sou separada, e agora? Se você vive a tristeza, porque teve um falimento no seu matrimônio, não desista, não desanime. Quantas e quantas mulheres e quantos homens dão o testemunho belíssimo e educam, ensinam os filhos no caminho de Deus, né? Então, assim, não ache que por causa de ter, nesse aspecto, experimentado essa dor, desse fracasso, vamos dizer assim, porque ninguém, quando se casa para se separar, né? É uma situação que, infelizmente, alguns acabam experimentando,
e a gente reza, pede a Deus para que não aconteça, ou aconteça o menos possível, e a gente convida, participem da igreja, rezem, trabalhem o relacionamento de vocês para não chegar a essa situação. Mas se você chegou, e a gente está falando aqui de família, talvez você está se sentindo assim, até um pouco mal. Não, diga assim, pergunte para Deus, Deus, o que eu posso fazer hoje pela minha família? O que eu posso fazer hoje pelos meus filhos? E Deus vai te responder, Ele vai te indicar, vai te dar respostas. E coloque em prática isso que Deus te inspirar, porque é palavra de Deus para você. É palavra de Deus para você, né? Para você que quer ser uma boa mãe, para você que quer ser um bom pai. Eu gostaria também de trazer aqui presente, né, uma questão assim muito importante, né? Porque as nossas famílias elas não são perfeitas. Não é porque nós estamos aqui, fazemos parte de uma comunidade, uma congregação, né? Ou está aqui o casal jovem que está ali nessa caminhada, não significa que não tenha dificuldades, né? E que no meio dessa dificuldade você não consiga viver a santidade, né? Eu tenho certeza que cada um aqui tem algumas experiências que não são muito agradáveis às vezes, mas que foram motivos para poder assim nós buscar esse caminho de santidade, e que foram motivos para poder nos dar forças, né, para poder caminhar, né? Eu mesmo trago assim a experiência da minha família que sofreu muito, né, e continua nesse sofrimento da questão do meu irmão, que ele caiu nos vícios da droga, da dependência química, né? Nós sofremos bastante, assim, mas nós vimos, através desse sofrimento, no meio disso, a misericórdia de Deus ali. Não é por isso que a gente não deixou de confiar, ou deixou de seguir os mandamentos, né, do Senhor, deixou de rezar, de orar. Pelo contrário, ali que a gente se uniu mais ainda em oração, na força, e nós vemos hoje nós estamos glorificando a Deus porque Ele está nesse caminho de recuperação, e como que Ele está entregando a vida dele para o Senhor. Está procurando a santidade dele também, né? Então, estamos já, nosso tempo já está encerrando, né? Eu agradeço o casal, Guilherme, Nayara, muito obrigado, né? Ao André, né, que está aí com a gente também, ao Lucas, nosso seminarista aqui da Arquidiocese de Curitiba, a irmã Elizabeth, que é beneditina da Divina Providência, a Judite, que acompanha, ajuda-nos também no processo, faz parte da equipe de formação aqui da Arquidiocese, e o Everson, nosso padre aqui, que trabalha na nossa Arquidiocese, Padre Xaveriano, tantas congregações que servem a Deus aqui nessa Arquidiocese, a nossa gratidão. William, muito bom sempre a tua presença aqui, nos conduzindo, nos auxiliando, a banda Santa Cruz, Juventude, muito obrigado. Obrigado você que esteve conosco, que rezou conosco, e agora eu convido você, convido todos para que nós encerremos este programa esta noite, colocando diante de Deus a nossa busca de santidade. Tem as dores, mas tantas as alegrias, e sobretudo saber, nós não estamos sozinhos. Entre nós nos ajudamos, somos amigos de Deus, né? Tua comunidade, se não tem, busque, mas Deus sempre é contigo. Deus, Ele não abandona. Ele subiu na cruz e ali derramou o seu sangue. Então, como diz Paulo, o que Ele não ofereceria, que nos separaria do amor de Deus, depois dele ter nos oferecido o maior, oferecido o seu Filho unigênito. Vamos ficar, você em casa, se quiser ficar em pé, pode ficar em pé, nós vamos ficar, vamos nos dar as mãos e rezar, colocando diante de Deus. Coloque tua família, teus amigos, coloque diante de Deus a tua vida, tua preocupação, tuas alegrias. Que Deus nesta noite estenda a sua mão, incline o seu olhar e derrame a sua graça. Abençoe por intercessão da Virgem Maria, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.